Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, eu sou professora de Ciências e nesse vídeo farei explicação sobre biomas, que é o tema da semana 5 do PET volume 2. Se você quiser as atividades, a correção, tem linkado aqui embaixo o vídeo que eu corrigi as atividades. Então você pode clicar lá e conferir se você desejar. Então vamos lá. Antes de a gente começar, por favor, se inscreva, deixe seu like, assim você me ajuda a fazer este canal crescer. Então, vamos lá. Primeira coisa é a definição de ecossistema. Então, o que é o ecossistema? É um conjunto, é um sistema no ambiente, onde a gente vai ter componentes chamados de abióticos, que são os não vivos, por exemplo, a água, a terra, o ar, e organismos vivos, que a gente chama de bióticos, que vão interagir entre si. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, as restingas e os manguezais. Então, eu coloquei uma foto aqui dos manguezais para vocês verem como seria esse ecossistema. E aqui uma foto de uma restinga. Agora, quando a gente fala de bioma, o bioma é muito mais amplo, muito mais abrangente que um ecossistema. Então, a gente pode dizer que é uma zona no nosso planeta Terra, uma zona determinada. O que é uma zona? É uma faixa, uma determinada região que vai ter características climáticas de organismos e vegetações que são medidas em grande escala. Então, a gente pode dizer que o bioma é a maior unidade biótica e geográfica, porque a gente está falando de uma área do nosso planeta. Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês que mostra justamente isso. Então, a gente vai ter lugares do mundo todo que vão ter floresta tropical, que vai ter savana, que vai ter deserto, que vai ter floresta temperada. E alguns desses o Brasil nem tem. Então, são regiões, né? São áreas que vão ter aí características parecidas por ter a mesma condição climática e organismos parecidos. Falando agora de biomas brasileiros. Então, exemplos de biomas brasileiros por exemplo, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, os Pampas, a Mata Atlântica, o Pantanal, que estão distribuídos em todo o território brasileiro. Então, a gente tem cada partezinha do nosso país tem aí um bioma que está representado. Então, por exemplo, o estado que nós estamos, Minas Gerais, ele vai ter um pouco de Mata Atlântica, mas também um pouco de Cerrado. Falar um pouquinho com vocês agora sobre a Caatinga. Então, ela está localizada em uma área de clima semiárido, que apresenta uma grande variedade de paisagem e riqueza biológica. Então, quando a gente vê as fotos, a gente não imagina o tanto de biodiversidade, o tanto de vida que vive ali. Então, é uma vegetação composta principalmente por plantas xerófilas, que são adaptadas para não desperdiçar água, para reter a água, e também plantas caducifólias, que são plantas que perdem suas folhas na tentativa de economizar água aí, não perder água para o ambiente, já que é um lugar muito seco. Então, a fauna desse lugar ela é composta por répteis, por anfíbios, por muitas aves, que são as mais conhecidas, aí eu vou falar alguns, que é o asa branca. A gente vai ter vários mamíferos, como por exemplo a cuti, o gambá, o preá, o veado catingueiro, tatupeba. E a gente já tem uma grande devastação aí, que 36% daquela área original, da área nativa de Caatinga, ela já foi alterada pelo homem. Então, coloquei algumas imagens aqui pra gente conhecer melhor a Caatinga. Então, os cactos aí como plantas xerófilas, e ao fundo a gente tem as plantas caducifólias, né, que perderam suas folhas para economizar água, para não perder essa água para o ambiente. Coloquei aí algumas imagens para vocês de alguns animais da nossa fauna desse ambiente. E falaremos agora sobre os pampas. Também podem ser conhecidos como campos sulinos. Então, o bioma pampa, ele ocupa aproximadamente 2% do território nacional. É um dos menores aí em extensão que a gente tem no nosso país. Ele tem um clima muito chuvoso, não tem período seco e tem temperaturas baixas, que podem ser até negativas, que vão influenciar na vegetação. Então, a gente tem aí essa região com muitas gramíneas, né, muita grama, e isso levou, de maneira natural, ser usada como pastagem para gado ou ocupar as atividades de agricultura, como principalmente o cultivo de arroz. Coloquei umas imagens aqui para a gente conhecer melhor este bioma.
Então, eles têm esses chamados de campos sulinos, porque fica no sul do país, também conhecido como pampas, que é o nome que o PET traz. E coloquei algumas espécies pra gente conhecer que vivem naquele local. Falaremos agora sobre Pantanal. Então, ocupando 2% do território nacional também, é um bioma pequeno em extensão comparado aos outros, mas é um bioma muito rico. É conhecido como uma planície, um lugar plano com bastante inundação no nosso planeta. Ele é um dos mais preservados, embora as atividades de criação de gado já esteja ali na região. Mas o Pantanal é muito conhecido com as atividades de turismo. Então, tem uma cidade muito conhecida nesse bioma que chama-se Bonito, né? Que tem aí um turismo atrelado a essa região pelas belezas naturais. Então, é um lugar muito bonito. Coloquei uma imagem aí do que seriam essas planícies alagadas que eu disse para vocês. Algumas espécies que vivem ali. Essa ave que está aqui no cantinho branca, com um pescoço vermelho e a cabeça preta, chamada de tuiuiu, é bem conhecida na região. Tem jacaré, tem onça, tamanduá, capivara, muitas espécies de anfíbios e muitas espécies de répteis. É um lugar lindíssimo para se conhecer. Também tem a presença de muitas aves, como a arara canindé, como essa aqui é maravilhosa, que está aí no nosso Pantanal. Amazônia. O bioma Amazônia, ele ocupa cerca de 49% do território brasileiro. Por isso que eu disse que o Pantanal e os Pampas são menores, né? Porque de 2% para 49%, a gente tem a Amazônia aí como fazendo grande parte do nosso território. Então, ela é a maior floresta tropical do mundo, e é equivalente a 1/3 das reservas das florestas tropicais úmidas. E elas abrigam grande quantidade de espécies de flora, que é o conjunto de vegetação, e fauna, que é o conjunto de animais. Então, ela contém 20% da disponibilidade mundial de água, o que é muito legal, o que é muita quantidade, é muito expressivo, e grandes reservas de minerais, super importantes para o nosso planeta. Então, também tem uma característica de ter o rio Amazônico, que é imenso e super importante para a região. Muito característico, né? Então, quando você vê fotos da Amazônia, você vai provavelmente ver o do rio Amazônico. Também é conhecido como essas vitórias régias, e outros igarapés, que são plantas aquáticas. Temos aí uma diversidade imensa de mamíferos, de aves, principalmente de macacos. A gente tem uma grande diversidade de macacos, a gente tem o peixe-boi e tantos outros animais que fazem parte dessa gigantesca fauna que é a fauna amazônica. Então, agora falaremos sobre Mata Atlântica. Então, podemos dizer que o bioma da Mata Atlântica ele é ocupado por 13% do território brasileiro. Ele é localizado na região litorânea, onde temos os mares do nosso país, né? Região que tem o mar. E é ocupada por mais de 50% da população brasileira. Então, é a parte que a gente tem maior aí, urbanização, maior pessoas, né, realmente vivendo nessa região. Então, por conta desse desmatamento, que dá lugar, dá origem às cidades, é o bioma mais ameaçado. Então, as espécies que vivem lá também estão correndo risco de extinção. Então, nós podemos dizer que apenas 7% de sua cobertura florestal original, nativa daquela região, ainda está preservada, o que é muito pouco e faz com que os animais que vivem ali percam seu hábitat, o local onde eles vivem. Então, ela já foi praticamente extinta, os animais que estão ali, a fauna, né, esse conjunto de animais. E ele era principalmente constituído por micos, leões, lontras, onça pintada, tatu canastra, arara azul e outras espécies aí que já estão praticamente extintas dessa região, né, no bioma Mata Atlântica. Então, a gente tem aí imagens de como seria a flora, né, o conjunto de vegetais, que Minas Gerais aqui é muito comum, a gente ter essa região de Mata Atlântica ainda presente. Temos também uma rica fauna, né, que infelizmente sofre aí com os vários problemas do desmatamento e da urbanização intensa. Falando agora sobre Cerrado, meu preferido, amo o Cerrado. Então, é o bioma que ocorre no Planalto Central brasileiro e ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro.
Então, ele é super importante para produção agrícola também do país. Ele possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, com troncos retorcidos e casca grossas, e geralmente caducifólias, que são árvores que perdem as suas folhas durante o calor intenso da região. E essas outras características de arbustos de pequeno porte, tronco retorcido, casca grossa, também são outras estratégias que a flora da região, a vegetação daquele local, vai usar para que ela tenha uma melhor retenção de água, né, ou que ela não perca essa água para o ambiente na forma de evapotranspiração, por exemplo. Então, a fauna da região, ela é muito rica. Então, quando a gente olha as fotos, a gente não imagina o tanto de organismos, o tanto de seres vivos que vivem naquele local. Então, assim, o Cerrado, ele encanta bastante, principalmente porque tem épocas que ele pega fogo naturalmente, e logo depois a gente consegue ver esse cerrado ressurgindo, se renovando, e aí dando até flores. Então, coloquei algumas imagens para vocês. Como eu disse, você não imagina que vivem tantas espécies naquele local, com essa paisagem, com essas árvores com troncos retorcidos, né, que chegam a ser arbustos, nem chegam a ser árvores pelo tamanho, e que a gente tem uma grande diversidade de seres vivendo naquele local. Então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você.